Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda. Estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança de volta de forma inédita em 2015. E a gente espera contar com você durante e ao longo deste ano. E esperamos estar aqui também ao longo deste ano para contar aí com a sua audiência e trazer a boa informação para você. Ao meu lado ele, Francisco Agostinho Júnior, doutor Francisco Agostinho, que é médico pediatra, professor da Faculdade de Medicina da Unimar. E conosco aqui para falar sempre de assuntos interessantíssimos. Aliás, esse de hoje, além de interessante, é um tanto quanto polêmico também. Mas, doutor, muito boa tarde. É uma honra tê-lo aqui mais um ano. Boa tarde, Marcos Vinícius. Eu e o Samuel estamos te saudando. É, isso que eu estou observando. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança, o primeiro desse ano 2015. É grato a Deus, com muita alegria, que nós voltamos aqui para falar sobre crianças, para falar sobre saúde dos nossos filhos e procurar sempre, com alguma conotação científica séria, procurar dar uma informação a você que é nosso amigo, telespectador e que realmente está durante anos com a gente nesse programa O Mundo da Criança. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade que o Canal 4 nos dá e estamos aqui exatamente para cumprir um papel da pediatria social, a pediatria que procura falar, que procura prevenir, que procura informar a toda a população sobre as coisas que acontecem com as crianças tão queridas desse nosso coração. Mas é sempre, Marcos, começar o ano, é sempre um privilégio, é uma razão muito forte de gratidão a Deus, porque é mais uma manifestação de que Deus continua confiando em nós, né? Renovando a misericórdia dele. E este ano, então, nós estamos novamente em 2015 e entre todas as atividades que a vida tem nos proporcionado, o programa O Mundo da Criança nós fazemos com muita alegria, com muito prazer. A gente quase não mudou nada esses anos. Se você pegar o programa de 10 anos atrás, não. Você vai ver que... Eu acho o telespectador é uma testemunha exatamente ao contrário, de que nós estamos nos transformando para mais experientes, né, Marcos? Para mais estamos mais maduros, né? Hoje a câmera já não nos assusta tanto como no início, mas assim mesmo, realmente, fazer o programa de televisão acaba sendo um fator de cuidado e de preocupação. Mas com muita alegria nós, assim, fazemos o programa com o objetivo de realmente de sentir que possa ser útil à nossa sociedade. E dentro disso, Marcos, hoje eu estou vendo que você está com o netinho estampado na cara. Nós queremos já começar homenageando então os avós. Isso aqui foi o seguinte, cara, isso aqui, meu genro levou minha filha e meu neto para passear lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ficou com muita saudade. Muita saudade. O cara não voltava mais, o cara ficou um mês, cara. Ele prometeu que ele nunca mais vai fazer isso comigo. Né? Aí, para dar uma adoçada, ele trouxe uma camiseta, né? A foto do Samuca aqui, dizendo que ama muito o vovô. Ele nem sabe o vovô como ama ele. E aí, a sorriso do Samuel, isso é muito bom, isso faz parte. Bom, ele tem um bom pediatra, né? Por isso que ele tá assim, ó. Você vê que é um menino Eu acho que ele tem, em primeiro lugar, um grande Deus, uma boa família e realmente que tudo isso para que as coisas aconteçam muito naturalmente na vida do Samuel. E por isso aqui nós estamos com o vovô aqui, com vovôs representando, e nós queremos aí dividir as coisas com os avós durante esse ano, né, Marcos? Que sempre tem sido juntamente com os papais, que serão avós, os nossos grandes telespectadores. Já vou até desafiar o Jean para pegar a Laurinha e fazer uma camiseta dessa pro Chico, hein? Pro Chico vir aqui com a Laurinha no peito, ó. Viu, Jean? Com muito prazer, né? Com muito prazer. Mas você vai ter que fazer, que o Jean, se você esperar o Jean... Ele tá com problema na mão, no punho. Não tá abrindo. Não abre. Também não, ele não consegue pôr a mão no bolso. Não consegue, não dá. Não consegue, difícil. Mas o assunto polêmico, telespectador, o que esses caras vão falar de assunto polêmico?
Olha, com algumas decisões da Anvisa agora, recente, mas do Conselho Federal de Medicina, um assunto tornou-se assim, a solicitação de informações, de telefonemas, até de consultas, para saber o que é que está acontecendo, quais são as razões, sobre esse produto chamado canabidiol, né? Então nós vamos convidar você, telespectador, a estar com a gente, porque o canabidiol, ele é um produto extraído da maconha. Então nós temos aí toda essa controvérsia de opiniões favoráveis, contra ao uso dessa substância que é muito usada, muito usada, abusivamente usada. Mas sob o aspecto legal, ela não é legal, né? Ela não é legal. E é por isso que dá muita dúvida. E cada vez que surge um comentário, surge uma situação, nós acabamos vendo pessoas que são favoráveis, pessoas que são contra. E quando você viaja para outros países, a gente sente também, Marcos, algumas situações de abertura, outras situações de aberturas parciais, como uso de medicamento, e outras que são também fechados, igual o nosso país. Porque é uma droga conhecida de longa data, a maconha, né, e com uso medicinal. Então, há muito tempo, há relatos na literatura que até antes de Cristo se usava a maconha como analgésico, né? Agora, também hoje se tem na literatura muitos efeitos colaterais, principalmente os psiquiatras documentam muito a relação da maconha com a esquizofrenia. É verdade. E aí, então, você acaba tendo, como tudo, elementos favoráveis, desfavoráveis, e é claro que nós não estamos aqui para julgar ou para dizer que sim ou que não. O que nós queremos é apresentar o canabidiol, que é uma droga que hoje, pela Anvisa, saiu de um elemento proibido para um elemento controlado, né? O canabidiol também, nós vamos mostrar as resoluções, como é que funciona a coisa. Saiu de um elemento proibido pelo Conselho Federal de Medicina para um elemento regulamentado. Então nós temos essas informações porque nós achamos que isso, embora seja usado por um grupo de doenças ou de crianças não muito grande, as pessoas que têm esse tipo de criança, aquelas crianças que têm epilepsia ou que têm doenças neurológicas importantes, acabam querendo saber o que está acontecendo, qual é a indicação, se pode usar, como é que faz para testar no filho. E isso fez, nessa última semana, realmente trazer várias consultas, telefonemas, etc., e fazer com que nós próprios médicos, que temos esse tipo de participação, tomar alguns cuidados, algumas providências para que a droga seja usada, já que ela foi liberada, que aquelas crianças que têm indicação, e nós vamos discutir aqui isso, possam fazer um bom uso, sabe? Esse é um trabalho, inclusive, Marcos, você sabe que nós temos um trabalho com as crianças que têm paralisia cerebral. É verdade. Uma das coisas que acontecem com a criança com paralisia cerebral é crise convulsiva. E às vezes crise convulsiva de um controle muito difícil, refratária ao tratamento comum. Então, a Universidade de Marília já tomou os cuidados e já providenciou, está providenciando os meios legais para que realmente essas crianças que tenham indicação, e essa indicação será controlada pelos neurologistas, a doutora Cristiane Base, a doutora Fabiana Guilhem, que são pessoas ligadas a essas crianças dentro da universidade. E aí, então, realmente pensa-se em fazer uso para as crianças que têm indicação, já que agora esse remédio passou a ser um remédio liberado. Então, eu fiz um comentário essa semana no rádio e gostaria de refazer aqui, porque a gente ouve, são diversas opiniões, como o senhor colocou, né, doutor? O que a gente precisa entender, assim, é que todo remédio é droga, né? É só isso. Se você começar a imaginar que todo remédio é uma droga, você não vai discriminar a maconha, né, o canabidiol, na verdade, por ser um derivado da maconha.
Quer dizer, são tantas outras medicações importantes que são drogas, são alucinógenas e são uma série de coisas. Quer dizer, é que a gente tem essa coisa. Ninguém está falando da liberação da maconha, de o cara bolar um cigarrinho, fumar, não é nada disso. Estamos falando de um remédio, de uma droga que foi industrializada, quer dizer, e está ali com o aval agora da Anvisa, né, doutor? E o que é mais interessante, com alguns resultados muito importantes. Essa é uma documentação, tudo isso, Marcos, você tem que ter uma literatura médica para fazer. Então há muitos trabalhos, trabalhos inclusive no Brasil, com a devida autorização, com devido conselhos de éticas aprovando, o Ribeirão Preto trabalhou com isso, sabe? A USP tem trabalhado com isso. Então, para que se tenha assim, o mundo todo tem publicações científicas importantes para dizer do uso, e o uso é científico, o uso é especificado, e também é remédio, né? Você sabe assim, que remédio, se você tomar uma dipirona, ela, que é um remédio comum do nosso dia a dia, ela pode passar a sua dor de cabeça ou não, né? O canabidiol é um remédio que também não é mágico, sabe? Essa é uma expectativa, que isso é uma das razões que nós estamos aqui, também porque os trabalhos que envolvem o canabidiol também não é a criança que tem convulsão refratária, que ela obrigatoriamente vai parar a crise convulsiva. Então, às vezes, você também entra num remédio que não é 100% de uso, mas ele realmente melhora, tem publicações que dão conta de que ele melhora muito as crises convulsivas, e não é assim. Essa semana uma criança teve uma crise convulsiva febril. Meu filho acha que vai precisar usar, não é isso, entende? Não é que uma crise tem um leque antes de chegar nisso. Não, você tem muitas drogas aqui no Brasil que controlam muito bem as crises, sabe? Crise convulsiva por febre, ninguém vai usar isso e nem precisa de medicação. Mas é para a pessoa saber que isso tem uma indicação absoluta. Você tem realmente as crianças neuropatas com epilepsias, com convulsões que não controlam. Então isso seria uma opção terapêutica, ou melhor, um acréscimo, sabe, à terapia que já está sendo feito nesta criança. Não é apenas achar que você descobriu a magia, entende? E que isso, não, é um remédio, como eu expliquei da dipirona. Você toma e para o Marcos a dipirona melhora a dor de cabeça, para a Dona Maria a dipirona não faz um efeito desejado para a dor de cabeça. Então há criança que melhora a sua febre com paracetamol, há outras crianças não melhoram com paracetamol, não abaixa a febre, precisa de usar dipirona ou uma associação de remédios, etc. Então o canabidiol também não é assim uma droga absoluta, 100%, porque nós já temos em Marília algumas crianças já usando, sabe, Marcos? Nós já temos aqui em Marília algumas crianças já usando. Então, os resultados são alguns favoráveis, outros não. São muito poucas crianças, mas nós já temos o uso do canabidiol para as crianças que têm crise convulsiva. Então, nós vamos mostrar para você, telespectador, e conversar sobre esses aspectos, para que você tenha assim, uma noção legal do fato, né? Sim. Não é simplesmente, agora esse mundo está complicado, não, agora inventaram que a maconha é boa. Não, não é isso, né? Não é isso. Realmente é um aspecto científico de que essa droga que tem uso múltiplos, como ansiolítico, como analgésico, como anti-inflamatório, e se detectou o canabidiol do caule da maconha, que realmente possa ter um efeito anticonvulsivo importante. Mas na verdade, não é nem da maconha, é da cannabis, né? É cannabis sativa, Então, olha, essa é a resolução. Olha, eu quis realmente trazer, Marcos, porque isso é uma notícia agora. Olha, é 14 de janeiro de 2015. Quer dizer, o nosso programa está em dia com... Estamos atualizados. Com a atualização dos fatos. Então, aí, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, que tem esta responsabilidade, aprovou o uso medicinal da substância canabidiol, né? Então isso é alguma coisa então que não é uma pessoa, é um grupo de pessoas que avaliam artigos, que avaliam a experiência de outros países e que avaliam até
algumas situações legais e que estuda durante muito tempo para se chegar e para dar um parecer desse. Você encontra no site da Anvisa todo o aspecto da justificação, por que a Anvisa passou a aprovar o canabidiol. Então, isso, Marcos, veja, é importante, eu acho, para as pessoas, porque as pessoas falam, pô, esse mundo nosso está complicado, agora começa a achar que a maconha, não, ela é até hoje uma droga proibida, porque há muitos trabalhos mostrando que a maconha realmente pode fazer mal em determinados aspectos ou colocar em risco a sociedade, etc. Assunto totalmente discutível. Mas nós sabemos que as drogas lícitas, principalmente o álcool e o cigarro, têm efeitos altamente indesejáveis, né, e que são tidas como lícitas. Então, o que a Anvisa fez agora, dia 14 de maio agora deste ano? Ela retirou o canabidiol da lista de drogas proibidas, passando a ser droga controlada. Ok? Então, quer dizer, isso que tem que ter uma boa indicação, ter um receituário específico, né, doutor? E tem um aspecto legal, né? É um aspecto legal. Agora, eu acho que é um avanço, né? É muito importante isso, porque nós sabíamos que já existiam pais que importavam essa medicação, já estavam usando, quer dizer, e você indo na contramão daquilo que uma boa parte do mundo já está fazendo. Ou seja, você proibir, você coloca o pai que quer cuidar do filho na ilegalidade. Então, por exemplo, agora você pelo menos regulariza isso. Esse é um aspecto assim, interessante, Marcos, porque sabe, a diversidade de cultura, diversidade socioeconômica é fator limite para algumas situações. Então, isso você colocou. Algumas famílias importavam e ainda você vai ter autorização, mas você vai importar. Né? Você vai importar. Eu não tenho o número exatamente do preço disso, mas você vai pagar em dólar, né? E é uma coisa que não é assim, comprar de pirona, comprar arroz com feijão, é uma coisa um pouco cara. Nós fizemos um cálculo para uma criança, o que ela comprou, o uso pela dosagem correta do canabidiol, já autorizada pela Anvisa, né? E ela gastaria, para uso 2 meses, aproximadamente R$1.000. Caríssimo, né? Então, você vê que ela está gastando R$500 por mês. Em uma medicação. Em uma medicação. Não é uma situação muito confortável. Né? E o importante é que esse é o aspecto assim que se está se unindo forças, sabe, Marcos? A Universidade de Marília, mais alguns aspectos aí legais para que você possa assim fazer, já que o Estado liberou, ele pague. Por quê? Não adianta assim, ele libera para você, olha. E eu acho que ele está meio preparado para isso. Acho que talvez até por esse motivo ele tenha demorado um pouco para liberar. Entende? Porque são poucas as crianças, mas aqui em Marília nós vamos ter, só Marília, que não é uma cidade grande, nós vamos ter muitos casos. Imagine São Paulo, imagine uma cidade. Então, não está ainda assim muito claro, porque você pega o Sistema Único de Saúde, em que todo mundo tem direito à saúde, né? E aí você tem uma receita da droga. Como eu tenho direito à saúde, eu não tenho condição, o Estado entra nas drogas, vai entrar, é uma dúvida para todo mundo. Você vai ter que ter um aspecto legal, jurídico, para se definir. Não, você tem uma indicação e essa droga vai entrar em alto custo, certo? Ou então vamos ter que ter farmácias autorizadas no Brasil a trabalhar com esse tipo de produto. Então, nos Estados Unidos você tem lá a farmácia, o uso da maconha medicinal. Então, você tem uma placa. Talvez a gente chegue nesse... Mas essa legalização, ela não deu ainda praticidade ao fato. Isso eu queria colocar para o telespectador. E é tudo muito recente, né? E é tudo uma coisa de 15 dias. Então, muito provavelmente, isso está sendo pensado para que realmente você possa importar, né, mas
uma coisa que você possa pagar. Ou então o Brasil vai ter que ter lugares aqui para distribuir ou para vender, assim como faz com os outros produtos que são importados. Quer para um intervalo? Vamos rapidinho, precisamos. Tá todo mundo com o dedinho assim lá. Ó. A gente vai então para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, a gente está falando sobre o canabidiol. Rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência com o Mundo da Criança de hoje. Até já!